Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus para mais um dia de oração, mais um dia de clamor, mais um dia de intercessão. Daqui a pouco juntos nós estaremos levantando a nossa voz em oração, clamando, pedindo a manifestação sobrenatural do nosso Deus. Eu quero unir a minha fé com a sua fé e juntos colocarmos nas mãos do Senhor a nossa transmissão, pedir a Deus que nos capacite, pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos guarde, que nos conduza em nome de Jesus. Se for possível, feche os olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez em oração, nós nos achegamos, agradecendo por mais um dia, mais uma chance, por mais uma oportunidade, e colocando nas Tuas mãos, Senhor, essa transmissão, pedindo ao Senhor, seja conosco, guie os nossos passos, ilumina os nossos olhos, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Senhor, para cumprirmos a Tua vontade. Está escrito na Tua palavra, Senhor, que aonde duas ou mais pessoas estivessem reunidas no Teu nome, que ali o Senhor estaria. E nós cremos que o Senhor está aqui. Nós oramos para que o Senhor tome a frente. Nós reconhecemos que sem o Senhor não podemos, não somos capazes. A capacidade vem de Ti, Senhor. Então tome a frente, guia-nos. Nós entregamos tudo, entregamos todos nas Tuas mãos. E que seja para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, com certeza nós estamos na presença de Deus, em nome de Jesus. Hoje, terça-feira, eu sempre faço um culto na Marmoraria Alternativa, a gente reúne ali os funcionários, uma porta que se abriu, onde eu tenho tido ali o privilégio e a oportunidade de poder falar do amor de Deus, para aqueles que desejam ouvir do amor de Deus. Então, hoje, como a maioria de vocês sabem, geralmente a transmissão de intercessão de terça-feira, geralmente eu gravo no dia anterior por conta desse culto logo pela manhã. Então, mas isso não impede o Senhor de se manifestar, de se revelar, de falar conosco e de nos abençoar. Então, hoje eu não vou ler os comentários por essa razão, por esse motivo, mas você pode, compartilhar com os irmãos, interagir com os irmãos, compartilhar versículos, pedidos de oração, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, eu também vou voltar aqui para a palavra que nós começamos a esmiuçar ontem. Nós estamos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, e fala ali, daquele momento da nação de Israel, quando Elias ora ao Senhor, pedindo a Deus que enviasse chuva. Eu vou ler o texto e depois vou voltar um pouco aqui, em alguns pontos aqui. Ainda hoje nós não vamos conseguir falar aqui com base no texto que eu vou ler, mas vamos falar dentro do fato ocorrido, tá bom? Vendo outros versículos aqui na palavra de Deus. Vamos lá? Primeiro livro dos Reis, 18, versículo 42 em diante. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Bom, é um texto que a gente leu ontem, estamos esmiuçando essa mensagem que foi pregada no primeiro sábado desse mês aqui num culto especial. E o texto, como nós já falamos ontem, fala desse momento difícil que a nação de Israel estava enfrentando. Nós entendemos que foi o próprio Deus que fechou as portas ali, as comportas do céu sobre aquela nação. Então era Deus que estava impedindo de chover e nós vimos o motivo, vimos a razão do porquê isso estava acontecendo. Aprendemos que a maldição sem causa, ela não virá. A palavra de Deus diz isso, E havia um motivo que foi dito ontem. Agora, essa falta de chuva, como falamos também ontem, ela gerou uma crise econômica na nação. E muitas pessoas foram afetadas por conta da falta de chuva. Mas a questão é, todas as pessoas foram atingidas
por essa falta de chuva, todas as pessoas de Deus que estavam ali agindo com fidelidade ao Senhor, cumprindo a palavra do Senhor, também foram atingidas por essa falta de chuva? Bom, a palavra de Deus nos faz entender que não, até porque o Senhor ele diz em Malaquias 3,18 que há diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você vai encontrar em diversas passagens da Bíblia Deus mostrando fidelidade para com o seu povo. A presença de Deus é para aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus um refúgio em tempos de guerra, em tempos de crise, em tempos de juízo. Quando o juízo de Deus se manifesta na terra, a presença de Deus é um abrigo para aqueles que estão na terra. Há uma diferença, né? Na presença de Deus, a atmosfera é outra. Ali nós estamos vivendo no reino dele, na presença dele. Como o Salmo 91, que é um dos salmos mais lidos da Bíblia, conhecido, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao seu lado, o versículo 7 diz isso. 10.000 à direita, não será atingido. O versículo 10 diz, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Então, nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Isso é interessante, porque você vê isso até mesmo na história de Israel, né? Lá no Egito, quando Israel esteve no Egito como escravo, e que Deus envia Moisés ao Egito para livrar o seu povo. Como a maioria de vocês sabem, pragas foram enviadas no Egito. E nenhuma das pragas que afetaram o Egito, atingiu o povo de Israel. Eu vou mostrar aqui alguns versículos, depois a gente volta aqui para o livro dos reis. Tá bom? Vamos lá no livro de Êxodo. Vamos começar no capítulo 8. Êxodo, o capítulo 8, o versículo 22 e o versículo 23. Êxodo, o capítulo 8, 22 e 23. Olha, diz assim, e naquele dia eu separei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibam que eu sou o Senhor no meio desta terra. Porém, separação entre meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. Quando a praga da mosca foi enviada sobre Israel, o povo de Deus não foi atingido. O texto está nos mostrando aqui. Vamos para o capítulo 9, o versículo 4 e o versículo 6 no capítulo 9. Olha o que diz aqui. No versículo 4, o Senhor diz assim, ó, e o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Aí no versículo 6, e o Senhor fez esta coisa. No dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém, todo o gado dos filhos de Israel não morreu. Um outro versículo aqui, no capítulo 10, no versículo 22. Êxodo 10, tem outros, mas para a gente ganhar tempo, tá? O capítulo 10, o versículo 22, diz assim, ó, e Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Irmãos, a nação do Egito foi tomada por trevas densas. As pessoas não conseguiam enxergar um palmo à sua frente. Ninguém conseguiu ver ninguém durante 3 dias. As pessoas ficaram sentadas, paradas no mesmo lugar, porque elas não conseguiam se locomover. Mas a Bíblia diz, na casa do povo de Israel havia luz. Ou seja, então Deus ele é poderoso para, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, quando essas coisas vêm, né, como manifestação do juízo de Deus, ele é poderoso para preservar o seu povo, para guardar o seu povo e manter o seu povo livre do mal. E isso aconteceu, né, naquele período dessa crise pela falta de chuva. Nem todos que estavam ali na nação foram afetados. Bom, obviamente, o Elias não foi afetado. Como nós vimos, voltando lá, ontem foi lido também
primeiro livro dos Reis, o capítulo 17, que mostra ali com clareza que quando a palavra de Elias foi liberada, em que não choveu, Deus orienta a Elias a ir para o ribeiro e ali que ele o sustentaria. O versículo 2 do capítulo 17. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então, Deus ordenou corvos que sustentassem Elias. Quando o ribeiro secou, Deus orientou Elias ir para Sarepta. Nós falamos disso também, está aqui no capítulo 17. E lá em Sarepta, Deus tinha preparado uma viúva para sustentá-lo. Quando Elias chega a Sarepta, ele encontra essa viúva catando lenha, ele pede água, ela iria dar água, e depois ele pede também algo para comer. E ela disse: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, para fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho comer e depois morrer. Que ela não tinha mais nada. Ele disse: olha, faça como você falou, mas traga para mim primeiro. Porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não vai acabar, o azeite da tua botija não vai faltar, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Olha o versículo 15, que diz assim para nós, ó: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Então Deus sustentou Elias, Deus sustentou aquela mulher. Então Elias e a viúva não foram atingidos. Quem mais não foi atingido? Obadias, que era um servo do Senhor. No capítulo 18, a Bíblia fala de Obadias e fala de profetas que foram protegidos por Obadias. Olha o que diz, o capítulo 18, primeiro livro dos Reis, o capítulo 18, vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, respeitava muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então Deus abençoou Obadia, abençoou esses profetas, e você vai encontrar, como eu falei aqui, certamente existiam outras pessoas no reino que eram fiéis a Deus, que temiam a Deus, né, que não era como a maioria, encurvando a Baal, cultuando a Baal, e provavelmente Deus preservou essas pessoas. Em Eclesiastes, capítulo 8, no versículo 5, o Senhor diz: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Então, é importante guardarmos o mandamento. Então, quando a crise veio, quando a dificuldade se levantou, Deus preservou o seu povo. Deus guardou o seu povo. Deus é refúgio, fortaleza para o seu povo em tempo de guerra. Então nós não temos que temer o mal, nós não temos que temer o inimigo, nós temos que confiar em Deus, colocar em Deus a nossa esperança, e Deus certamente vai nos sustentar. Há poucos dias eu ouvi um testemunho, provavelmente alguns de vocês também já devem ter ouvido esse testemunho, de uma senhora que ela passou muita dificuldade, né, com os filhos. Já essa senhora aparentava ter seus 70 anos, mais ou menos, e ela estava contando uma experiência que ela teve quando mais nova, né, casada, com filhos pequenos, passando por lutas, por dificuldades, e um dia ela, numa dificuldade tão grande, não tinha o que dar para os filhos, o que comer, passando aquela luta. Ela com uma criança ainda recém-nascida, e ela via as crianças e chorava por conta daquilo. Ela chorava, e ela disse que vai para o quarto, ora ao Senhor, coloca diante do Senhor ali aquela dificuldade, né, que não sabia o que fazer e tal, pedindo a Deus socorro. E ela, muito bem em casa, depois da oração, passa um tempo, uma das crianças chama ela e fala: mamãe, olha o que o cachorro trouxe na boca. Um cachorro, né, o cachorro dela mesmo, chegou na casa dela com dinheiro na boca e colocou lá no chão. Quer dizer, isso não é comum, irmãos. Não é comum um cachorro trazer dinheiro na boca. O cachorro pode trazer um bicho morto, uma comida, um osso, mas dinheiro. E ela não sabe de onde veio aquele dinheiro, né? Aquele dinheiro, ela não veio de alguém, não foi um filho que trouxe. Se fosse uma criança, ela ia perguntar: você pegou esse dinheiro de onde? Foi o cachorro que trouxe na boca o dinheiro para que ela comprasse mantimento para os filhos. Ela pegou aquele dinheiro, comprou mantimento para os filhos, e ela disse que Deus falou com ela naquele dia, que a partir daquele dia nada iria faltar para eles, e nada faltou. Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. Ele faz coisas sobrenaturais.
né? Então, isso é importante que você entenda, que quando o juízo de Deus se manifesta na terra, por causa de um pecado, por causa do erro do homem, Deus é fiel para guardar, para preservar o seu povo, para livrar o seu povo. Então, se surgir uma crise econômica, financeira, uma dificuldade, você que é... Desculpe, falhou aqui o microfone. Então, você que, voltando ao raciocínio, surgiu uma crise financeira, você que é empresário, comerciante, profissional liberal, descansa no Senhor, confia no Senhor. Não deixe o medo, né, tomar o seu coração. Coloque em Deus a sua esperança. Ah, pastor, a gente ouve tantos boatos de lutas, de dificuldades, essas coisas que estão acontecendo, mas Deus preserva o seu povo. Deus sustenta o seu povo, Deus guarda o seu povo, até para que haja, para aqueles que estão no mundo, veja, perceba que há realmente diferença, né? O objetivo de Deus com Israel era mostrar a diferença para as outras nações através de Israel, para que as outras nações, através de Israel, buscassem a Deus, se achegassem a Deus. Então não deixe o medo da crise, das dificuldades, abater você, gerar medo em você. Deus preserva, Deus tem compromisso com o seu povo. Você vai ver Deus sustentando o seu povo em tempos difíceis. Naquela seca que Isaac enfrentou, como a própria palavra nos diz em Gênesis, no capítulo 26, deixa eu ler aqui para você, ele recebe de Deus aqui uma orientação. Olha, o versículo 1, Gênesis 26, 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Enfim, Deus ele faz promessas para Isaac num tempo de crise, num tempo de fome, e ele diz, olha, não vai para o Egito. Ele sente ali, seduzido pelo Egito por conta da crise, por conta da dificuldade. Deus fala, não, não faça isso, não desça. É incrível que depois, no tempo de crise, Jacó desce ao Egito. Não deveria, mas ele desce ao Egito. Enfim, e Deus aqui sustenta Isaac. No versículo 12, ele faz o que Deus mandou, planta na terra que Deus mandou, mesmo no tempo de seca, ó, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Então, no tempo de fome, no tempo de seca, ele plantou e ele colheu, porque o Senhor o abençoava. O Senhor abençoou Isaac, vai abençoar você. O Senhor preservou o seu povo, mesmo o seu povo estando no Egito. Deus guardou, Deus vai guardar você. Você precisa... Você precisa colocar em Deus a sua confiança, a sua esperança, a sua expectativa. Você precisa descansar no Senhor. Nem todos em Israel foram atingidos pela seca, pela falta de chuva. Muitos servos de Deus que lá estavam, que eram fiéis ao Senhor, foram guardados, protegidos pelo Senhor naquele tempo. E com você não vai ser diferente. Deus vai te sustentar, Deus vai te guardar, Deus vai livrar você do mal. Coloque nele a sua esperança, coloque nele a sua confiança, descansa no Senhor, como a palavra do Senhor tem orientado. Elias foi sustentado, a viúva foi sustentada, você vai perceber que outros também foram guardados, protegidos pelo Senhor, não foram atingidos, e com você não vai ser diferente. Eu posso ficar com isso aqui mesmo, Flavinho? Obrigado. Vamos orar, irmãos, vamos falar com Deus, vamos colocar diante de Deus agora a nossa vida e pedir a Deus que nos dê direção, orientação, né? Que Ele nos conduza, e vamos pedir a sua proteção, que Ele nos livre do mal, em nome de Jesus. Eu quero unir a minha fé com a sua fé. Juntos nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Amanhã nós vamos retornar e vamos prosseguir lá no capítulo 18, no versículo 42 do primeiro livro dos Reis, tá bom? Vamos falar com Deus.
Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em oração diante de Ti. Primeiro para agradecer ao Senhor, meu Deus, pela Tua palavra que nos traz luz, nos traz esclarecimento. Nós oramos neste momento em nome de Jesus Cristo, colocando a nossa vida diante do Senhor, a nossa família, os nossos irmãos em Cristo, e apresentando ao Senhor, Pai, todas as circunstâncias adversas que se apresentam no mundo. Pai, nós temos percebido que o cenário mundial tem mudado, que uma guerra mundial, Senhor, parece que já tem começado. E esta guerra mundial, Senhor, não se dá, Pai, através de tanques de guerras, de armamentos, mas se dá no âmbito financeiro, da economia, onde sanções são feitas a países uns aos outros. Mas nós nos achegamos ao Senhor em nome de Jesus, porque a Tua palavra nos faz promessas de proteção. A Tua palavra diz para nós que o Senhor é o nosso refúgio. Então, Pai, nós nos refugiamos no Senhor neste momento, Pai. Nós nos colocamos nesse momento, neste abrigo, meu Deus, aonde estaremos protegidos, como a Tua palavra diz. Pai, infelizmente, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas cremos que no Teu esconderijo, que na Tua presença estamos seguros, Senhor. E é por isso que nós colocamos a nossa casa, a nossa família, colocamos a igreja, Senhor, os membros, os servos do Senhor, os filhos do Senhor, os bens, meu Deus, da igreja, Senhor, os recursos financeiros da igreja, nós colocamos diante do Senhor e pedimos em nome de Jesus, Pai, preserva, guarda, livra do mal, livra, Senhor, das garras do inimigo, livra das investidas do inimigo. Senhor, tome nas mãos em nome de Jesus Cristo a noiva, tome nas mãos em nome de Jesus Cristo a igreja, Senhor, e livra, Senhor. Pai, tem muitas pessoas com medo, tem muitas pessoas preocupadas, tem pessoas, Pai, que não estão conseguindo dormir, tem empresários, meu Deus, ansiosos, preocupados com o dia da manhã, preocupados com esse cenário mundial. Ah, Senhor, se revele a cada um deles, para que lance sobre o Senhor as ansiedades. Como a Tua palavra diz, nós não podemos, com todo o cuidado que temos, acrescentar um côvado à nossa altura. O Senhor fala que cuida dos lírios, que cuida das aves, e não cuidará de nós, muito mais de nós, homens de pequena fé. Então é por isso, Pai, que nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração. Pai, vem com a Tua glória, com a Tua presença, encha-nos, porque a Tua presença é que nos traz segurança, que nos traz paz. Nós apresentamos todo o cenário, meu Deus, ao Senhor. Toda esta crise, meu Deus, já é predita por muitos economistas, Senhor. Nós apresentamos, Pai, em nome de Jesus, os efeitos desta crise, dessas dificuldades, e nós declaramos que não chegará a nós esses efeitos, não atingirá a nossa casa, nossa família, não atingirá a igreja do Senhor, o rebanho do Senhor, os servos do Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que o Senhor é quem nos guarda, que o Senhor é quem nos protege. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor, pela Tua palavra, que o mal não nos sucederá, que praga alguma chegará à nossa tenda, que no Teu esconderijo estamos guardados em nome de Jesus. Nós declaramos que assim como Isaac, Senhor, que naquele tempo de fome não deixou de plantar, plantou e colheu 100 vezes mais o que tinha plantado. Nós cremos, Senhor, que vamos continuar plantando e colhendo 100 vezes mais, que outra vez, meu Pai, o ímpio verá a diferença, e nós clamamos para que assim seja, em o nome de Jesus. Nós oramos, Pai, colocando todas as nações diante do Senhor, colocando, meu Deus, todos os planos malignos do inimigo, meu Deus, diante do Senhor. Por trás de todo esse acontecimento, Pai, nós entregamos tudo ao Senhor e pedimos, meu Deus, a Tua intervenção, a Tua manifestação. Pai, eu oro também
pelos pedidos postados no chat, os pedidos entregues, meu Deus, na igreja. Eu coloco, meu Pai, as pessoas que os nomes se encontram no caderno de oração diante de Ti. Nós oramos, Senhor, por todos que creem, que confiam no Senhor, colocando, meu Deus, inteiramente em Tuas mãos. E profetizamos para a Tua glória, no nome de Jesus, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser o nosso escudo, nosso refúgio, a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, por nos sustentar, por nos abençoar em tempos de dificuldades. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade para conosco. Não somos merecedores, Pai, mas mesmo assim, o Senhor nos ama e nos abençoa. Nós agradecemos em nome de Jesus. Entregamos o dia nas Tuas mãos. Que este dia seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, guardem no coração a palavra, reflita nisso, medita na palavra de Deus. Fique firme, confiando no Senhor, caminhando dentro daquilo que Ele tem dito em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos ao vivo, às 7 horas da manhã. Eu sei que vai ser uma bênção no nome de Jesus, tá bom? Eu fico por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Não esqueçam de compartilhar, o link, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e também de deixar o like. Um abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.